Olá, vamos para mais uma Breaking News. Tudo sobre a Suíça, história, curiosidades, economia e mais. Conheça tudo sobre a Suíça, esse pequeno país no mapa repleto de curiosidades e atrações que vão te fazer incluí-lo na lista de países se você pensa em morar na Europa. Conhecida por produzir os melhores chocolates e queijos do mundo e por ser o paraíso dos milionários, graças aos bancos seguros e discretíssimos, a Suíça possui um sistema político bem diferente de outros países europeus. Além, é claro, de paisagens belíssimas que variam de estação para estação. Saiba tudo sobre a Suíça. Oficialmente chamado de Confederação Suíça, o país fica na Europa Central e tem área total de 41.285 km², sendo a superfície produtiva, aglomerados urbanos e áreas agrícolas sem águas, montanhas e áreas improdutivas, de 30.753 km². Faz fronteira com a França a oeste, a Alemanha ao norte, a Áustria e Liechtenstein a leste e Itália ao sul. Não tem saída para o mar em 1.520 km² de seu território é coberto por água. Pode-se dividir o país em 3 regiões geográficas principais. Alpes suíços, cadeia montanhosa que atravessa desde o sul da Europa até a Europa Central. Cobre 2/3 da área total do país. Planalto suíço, chamado de platô, ocupa 1/3 da área total e vai desde o Lago Leno, na fronteira francesa, atravessa o centro e termina no Lago de Constança, na fronteira com a Alemanha e Áustria. Jura, do Lago Lema até o rio Reno, no norte, essa região ocupa 1/10 parte da área total da Suíça e é composta por uma linha de rocha calcária. A população total é de 8 milhões de pessoas, com densidade populacional de 193 habitantes por quilômetro quadrado da superfície produtiva. A distribuição populacional não é feita por igual, já que os Alpes ocupam a maior parte do território, mas por lá vive apenas 10% da população. Cerca de 2/3 dos habitantes vivem no Planalto Suíço. Capital, moeda e idioma. A capital da Suíça é a cidade de Berna e o país é uma república federal composta por 26 estados, chamados de cantões. Zurique é uma das principais cidades do país e também uma das melhores cidades para viver na Europa. O sistema político é considerado uma democracia direta. Os cantões e municípios têm forte autonomia e os cidadãos têm participação direta na tomada de decisões. A Suíça não integra a União Europeia, mas mantém acordos de livre comércio com o bloco. A moeda local é o franco suíço e uma unidade equivale a mais ou menos R$ 4,11. Na falta de o país possui 4 idiomas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche. Bandeira da Suíça. Ao olhar rapidamente você pode confundir a bandeira da Suíça com um sinal semelhante ao adotado em hospitais e ambulâncias. Isso porque se trata de um fundo vermelho com uma cruz grega branca grossa e equilátera. A bandeira foi instituída pela Constituição Suíça de 1848. O símbolo apareceu pela primeira vez como emblema do cantão de SCHWYTZ, um dos cantões fundadores da Confederação Suíça, em 1291. A cruz representa a liberdade que o Império concedia aos habitantes daquela região política. Uma curiosidade, a bandeira da Cruz Vermelha Internacional é o oposto da bandeira da Suíça, ou seja, cruz vermelha em fundo branco. Isso se deve ao fato do seu criador, o general Guillaume Henri Dufour, ter sido um militar suíço e cofundador do movimento humanitário. Economia da Suíça. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo, e tem no terceiro setor sua principal fonte de recursos. A economia é de mercado e bastante próspera, com um PIB, Produto Interno Bruto, per capita maior que as grandes economias da Europa Ocidental. Sua base é o trabalho altamente qualificado de uma mão de obra bem formada, tendo destaque os ramos da microtecnologia, alta tecnologia, biotecnologia, indústria farmacêutica e serviços bancários e de seguros. A Suíça é a primeira praça financeira para a gestão de fortunas e o porto seguro dos investidores,
devido ao sigilo bancário vigente no país e o histórico de estabilidade do franco suíço. As pequenas e médias empresas representam um papel importantíssimo para a economia local. Outros setores econômicos são o turismo e a produção agrícola e pecuária, que empregam menos de 10% da população ativa. Principais pontos turísticos da Suíça. A Suíça é exemplo nos quesitos economia, desenvolvimento e democracia, mas também dá um show quando se fala de pontos turísticos. Veja quais são os principais. Monte Jungfrau, com 4.158 metros de altitude, que abriga a estação de trem mais alta da Europa e está sempre coberto de neve de tirar o fôlego. Chapel Bridge, uma ponte de madeira em Lucena erguida em 1365. Na ponta sul fica a Wasserturm, a Torre da Água, e no alto das través de madeira estão 112 pinturas do século XVII. Zermatt, a montanha mais famosa do mundo, situada no pé de Matterhorn. Um fato interessante é que os carros são proibidos nessa zona turística. Lago Lucerna, considerado porta de entrada para a parte central do país e cuja atmosfera ao redor mistura modernidade, boêmio, tradição e arte. Centro Histórico de Berna, tombado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e com suas características históricas detalhadamente preservadas. Zurique e seus mais de 50 museus e mais de 100 galerias de arte, além da agitada vida noturna típica de uma metrópole. Cataratas do Reno, a maior cachoeira da Europa, localizada entre os cantões de Schaffhausen e Zurique. Essa foi mais uma curiosidade de hoje. Para mais vídeo como esse, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima. Valeu, galera!